Olá, amigos cafeicultores! Está começando mais um No Pé do Café. E você deve estar perguntando, o que a gente está fazendo aqui no meio do milharal? Muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa grama. Então hoje nós vamos ver o que o vizinho está fazendo, o que o pessoal dos cereais está fazendo, o que a gente pode aproveitar. Nos últimos anos, os cereais evoluíram muito mais que o café em produtividade e manejo. E nós vamos conferir o que está sendo feito com eles e o que a gente pode aplicar no café. E esse é o assunto do nosso No Pé do... nem sei mais. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Cafeeira Zé do Flor, a melhor opção para vender seu café. Pois é, eu estou aqui, tem café ali na frente, trigo aqui e milho aqui atrás. E nós vamos falar um pouco hoje o que essas culturas podem ensinar para o café. Eu estou aqui com o André e com o Juninho, que são sócios da Terra Madre, empresa de pesquisas agronômicas. O André também professor no Instituto Federal e o Juninho produtor rural aqui em Alfenas. E André, o que você acha de correlação, né, que tem entre o café e esses cereais? Bom, Gustavo, nós estamos aqui numa região tradicional produtora de café, mas com grande potencial para a produção de soja, de milho, de feijão, de trigo, sorgo, entre várias outras culturas. Como pesquisadores, a gente vê que muitas coisas podem ser adaptadas para o cafeeiro. O estudo do solo, o estudo das plantas, mais bem detalhada. Então a gente acredita muito que existem várias coisas que a gente pode conseguir conciliar e aumentar as produtividades médias do cafeeiro. Ô Juninho, faz quanto tempo que você trabalha com cereais, né? E nesse tempo que você trabalha, o que você viu de evolução nessas culturas? Certo, eu já estou há 22 anos aqui em Alfenas, né, e trabalho com cereais há 16. A gente veio com a batata e trabalhamos um tempo com a batata e migramos para o cereal. Começamos aí no plantio de milho e feijão e depois chegou a soja para nós, né? Até somos muito novo no cultivo de soja. Só que junto com essas commodities embarcou muita tecnologia, chegou muita evolução, muita pesquisa. Hoje, no caso, eu sou sócio da empresa de pesquisa, muita tecnologia envolvida na semente e tivemos que adequar essa evolução rápida. A primeira coisa que eu queria saber é se cereais dá mais dinheiro que café. O que dá mais dinheiro é produção, né? O que a gente produzir mais vai estar remunerando mais. Tecnologia, informação, conhecimento, produtividade, pesquisa. Quando fala assim é porque os cereais estão dando mais dinheiro, né? Não é bem assim não, é o que está mais produzindo. Todos têm as fases boas e as fases difíceis. Nós temos que profissionalizar nossa comercialização. Tanto o café é um commodity, você consegue trabalhar em bolsa às vezes, está profissionalizando essa venda. Pegando instrução com as cooperativas, com o pessoal mais tecnificado para poder sofrer menos as oscilações de mercado e criando uma planta mais resiliente. Mas uma coisa que o pessoal quer saber muito, né, é como é que é a margem, né, de café e a margem de cereais, né, o que dá mais lucro, né? Hoje, vamos fazer, se a gente pôr no papel, a margem hoje nossa, se for contabilizar a taxa de juros nossa, é praticamente neutra. Certo. Ali a gente vai contar aí uma taxa de remuneração de 10%, só que a Selic hoje é 13, pouco. Então, mas a gente aprende com o tempo a não enxergar só um momento. Nós fazemos parte, trabalhamos um sistema diversificado. Hoje talvez o milho e a soja não remunere, mas a gente já colheu soja lá para trás, a gente já colheu milho lá para trás e remunerou. Hoje o safrinha, vamos falar, não vai talvez remunerar, se tiver alta produção vai remunerar. Como tem alta produção? Trabalhando um sistema quebrando os paradigmas, quebrando o paradigma do calcário que a gente já quebrou lá para trás, que calcário em alta quantidade não fazia bem para a planta, isso a gente já quebrou, já mudou.
quebrar o processo físico do solo, às vezes, uma descompactação que você tem que entrar fazendo. E hoje está muito na pegada biológica, trazendo plantas, trazendo, inclusive no meio da Rua do Café, vários tipos de culturas, desenvolver melhor esse trabalho para trazer essa biologia do solo de novo, que é o nosso grande aliado, é o solo. Quando eu falo de sistema, o sistema é o solo, porque as culturas vêm e vão, o solo fica. Então o sistema é uma herança que você vai deixar para os filhos, para a esposa, o que for. Então eu enxergo muito, vamos falar, como que a gente vai driblar esses preços ruins dos commodities, trabalhando com a cultura mais interna. Hoje eu tenho feijão dentro da fazenda, o feijão remunera. Estou querendo trazer o arroz remunera. A hora que o commodity está ruim, acaba entrando a diversificação. Mas você falou assim que está em média 10% de margem, né, atualmente, porque o preço agora deu uma despencada significativa. Mas nesses últimos anos, onde você teve margens muito boas, né, até onde que atingiu essas margens? Olha, a gente já teve casos de vender um saco de feijão ao mesmo preço do que estava o saco de café. Com um custo de produção bem menor, né? Custo de produção bem menor e bem mais rápido. Feijão você colhe com 90 dias. Então você fazer um pé de café com 90 dias, pensa bem. Sim. São fases. Então a gente tem que estar participando desse mercado, tem que estar ali dentro. A diversificação. Você tendo produto, você participa. Já tivemos aí uma remuneração até de 40% em soja, em milho. Lógico, assim, correlacionado com a produção alta também. Trigo, a gente trouxe o trigo há um certo tempo para a região, fomos desenvolvendo os trabalhos. Quando chegou era uma cultura só para a gente valer do valor da palha, hoje ela remunera. Talvez no momento agora, como é um commodity, não vai remunerar, mas remunerou durante muito tempo. E está no sistema, está trazendo 5 sacas de soja a mais no outro ano. A gente viu nesses últimos anos, né, um preço muito bom dos cereais, principalmente da soja, e muita gente entrando na cultura, né, gente que nunca tinha aprendizado nenhum entrando na cultura porque era atrativo em questão de rentabilidade. E como é que você acha que é o posicionamento disso, de entrar com pouco profissionalismo dentro de uma cultura que até mesmo ela é altamente lucrativa, pelo menos estava lucrativa, né? Isso é um processo natural da agricultura. Talvez a gente não tenha tanto no café porque é uma planta mais longa, né? Um processo mais longo, eu já vi isso muito na batata, cereal com essa alta dos commodities, a gente acabou vendo muitas pessoas entrando. Eu acho que é um processo natural da agricultura. Como sempre, vai entrando, tem as quedas e tem a peneira. Quem está profissional, quem está à frente do conhecimento, vai sobrando. E é um movimento normal da agricultura, vejo como um movimento normal. E essa profissionalização, né, para trazer produtividade, André, o que seriam os pontos chaves dentro dos cereais, que é onde que você sai do amadorismo e entra num processo de produtividade alta? Sim. Bom, o que a gente vê na pesquisa é que várias coisas contribuem com o aumento de produtividade, né? A escolha da cultivar adequada, o trabalho do solo, a questão de proteção de plantas. Então, nesse sentido, evoluiu muito, né? Então, a própria soja, planta-se soja no Brasil desde 1945, com aspecto realmente econômico. Então, de lá para cá, muito se evoluiu e tende a evoluir ainda mais. E como é que está sendo a experiência, né, do pessoal que está começando a entrar nos cereais e experimentando a cultura? A gente vê alguns casos de produtores tecnificados, estáveis na cafeicultura, que estão migrando aos poucos, plantando soja, por exemplo. Então existem alguns casos aqui na região de Alfenas, na região de Machado, no sentido de diversificar a propriedade e conhecer um pouco sobre as culturas anuais. Já que são tradicionais, famílias aí de 30, 40 anos na cafeicultura, mas que querem conhecer essa nova atividade. Então existem casos de sucesso que estão aí já com boas produtividades, mas nesse sentido, de também ver a perspectiva de uma nova atividade. Adaptaram bem com o clima aqui da região? Sim, sim. Existem cultivares extremamente produtivas, testadas a região de Alfenas, existem relatos
de produção de soja desde 1980, 82. Então existe já uma adaptação muito boa de cultivares de soja para a nossa região. Precisamos avaliar mais possibilidades, mas sim, existem. Inclusive, pessoal, se você está ficando com alguma dúvida, aproveita, escreva ela aqui nos comentários. Vai ter eu, vai ter o André e vai ter o Juninho para responder. Eu falo de café, ele fala das outras culturas. Não perca essa oportunidade. E chegou a hora, aquela hora, a melhor hora, a hora de sentar o dedo no like e curta a nossa página no Facebook. Quem ainda não é inscrito, se inscreva e curta também lá no Instagram. O que vocês falam, né, dos cafeicultores, né, que vê todo esse progresso, sucesso dos cereais e querem migrar, né, deixar um pouco do café e migrar para os cereais? É um movimento que tem acontecido aqui no sul de Minas. Regiões mais baixas, que existe a possibilidade de geada, os cafeicultores tradicionais, inclusive, estão migrando, alguns, né, para culturas de cereais, e a gente vê isso muito positivamente no sentido de diversificação de culturas. Então ficava muito preso numa cultura só. Esses cafeicultores também, a gente vê vários casos de sucesso quando eles migram para o milho, para a soja, para outras culturas anuais. E quais são as maiores dificuldades, né, que os cafeicultores, quando entram nos cereais, que eles têm? A maior dificuldade é que o cereal é mais rápido. Ele trabalha num nível mais rápido. O café você pode aguardar um pouco para as aplicações, o cereal tem que ser praticamente instantâneo. Outra dificuldade seria, vamos falar assim, na logística, porque muda, as máquinas são outras, a estrutura é outra, então são os desafios. A gente na cafeicultura, né, tem alguns casos de produtividade muito alta. Talvez, né, são vários fatores que fazem essa produtividade alta, mas eu destacaria o principal, na minha opinião, seria a arquitetura de planta, o formato dela. Nos cereais, vocês também têm essa percepção ou não? Sim. Para soja, para feijão, isso é primordial. Vamos falar da soja, que seria uma possibilidade, pensando inclusive para o cafeicultor, né? É uma coisa que a pesquisa tem investigado ano a ano, depende de muitos fatores. Ano muito chuvoso, isso mexe ainda mais, e foi o que aconteceu na safra 22-23. Materiais que a gente conhecia, uma arquitetura X, e isso mudou. E nesse sentido a gente está experimentando algumas coisas, que é o travamento das plantas de soja, para que a gente consiga colocar mais nós produtivos, mais vagens, pegamento de flores antes, né? Para que a gente consiga aumentar as produtividades. Então sim, isso é um pensamento, e o próprio produtor busca essas informações para elevar os seus patamares de produtividade. Você teria algum exemplo prático disso, Juninho? Sim, hoje o que a gente tem que pensar, inclusive para o café, é o nosso insumo grátis, né, o sol. Ele precisa ter sol no bacheiro, ele precisa ter essa entrada, essa penetração de sol. Onde penetra sol não tem abortamento de bacheiro, não tem abortamento de saia do café. Então a gente tem que trabalhar essa arquitetura para essa entrada de sol. Onde entra sol, a folha está até embaixo. Onde a folha está perto da raiz, a raiz cresce em volume maior. Onde aborta o bacheiro, a raiz não cresce no volume adequado. Então você está falando de ter folha até mais embaixo possível. Até embaixo, porque ali alimenta as raízes, e onde tem um volume alto de raiz é produzido o hormônio. O hormônio é produzido ali na raiz, então é mais grão, mais enchimento de grão, mais pegação. Então, ou seja, vocês têm relação que quanto mais folha tendo embaixo, mais raiz vai ter na soja, por exemplo. Exato. É porque no café a gente não tem esse trabalho, essa relação, a gente nunca estudou isso, né? Por isso que é importante essa integração, né, da cultura dos cereais com o café, para a gente poder ficar alerta e aprender. Então, ou seja, você já tem como uma verdade absoluta que quanto mais folha tem, mais raiz vai ter. Até mesmo porque para avaliar a raiz de cereais é muito mais fácil do que avaliar a raiz de café, né? Mas o produtor tem que ser curioso, né? Tendo a disponibilidade, abre uma trincheira no café, avalia a sua raiz, como está, a saúde dela, e faça os seus testes, planta um pedacinho ali mais longe um pouco e vai avaliando esse perfil do solo. Com o enxadão mesmo no começo você consegue avaliar. Faz parte do trabalho nosso esse desenvolvimento e esse trabalho. Não esperar chegar até você, mas tentar entender o que você está plantando.
E hoje no café, se observar muito, o pessoal deixa às vezes mais hastes do que deveria, o folhamento vai muito para cima, perde saia. Inclusive tem muito cafeicultor que fala assim, não, na saia nem dá café direito, não precisa preocupar tanto com ela. Ou às vezes na hora de adubar, na hora de tratar, queima, né? Faz aquelas lambanças, né? Perde a saia, perde essa saia, então consequentemente nos cereais vocês têm isso como uma verdade, que é a perda de raiz. A saia não dá café porque não está entrando a luz, né? Sim. Se entrar a luz, vai ter Por café. isso nós estamos trabalhando em abrir mais a rua do café e apertar mais entre plantas. Isso, Então, isso é tecnologia, você entender o cultivo, você entender o que está fazendo, o que tá dando mais produção, o que está fazendo a diferença. Às vezes a gente fala muito em tecnologia, muito associado a termos digitais, máquinas, não é isso. A tecnologia hoje é o produtor saber fazer a venda, se especializar na venda, fazer um custo de produção, isso é tecnologia. Não só máquinas. Extrair o máximo da planta. Extrair o máximo da planta, ter a curiosidade e um pouco da gestão interna também. Talvez também investir mais em pessoas, né, que estão na lida ali, o capricho, a diferença, os detalhes estão no capricho, né? Às vezes você não orienta uma pessoa que está ali no meio do teu café, no manejo do teu café, que tem que ter o capricho ali, porque talvez aquela saia é muito importante, talvez uma hora de aplicação de um folhar no sol quente, então tem que orientar, tem que ter esse feeling com a equipe também. Eu sempre fui muito cuidadoso com saia de café, mas você sabe que depois dessa conversa eu vou ser mais exigente ainda, né? Porque se a gente tem um sistema radicular bom, é o primeiro princípio para a gente poder é o caminho, muito. Vamos falar. Na soja mesmo, as pesquisas mostram que o terço de baixo, o bacheiro, é responsável por grande parte da produtividade. E isso tem acontecido ao contrário, o produtor às vezes até esquece desse cuidado. Nas primeiras aplicações de fungicida ele acaba perdendo o bacheiro e perde produtividade. Então num ano chuvoso, isso é mais um fator para fazer esse controle. Até que as doenças no café ela começam muito de baixo para cima, né? Sim. A praga de cima para baixo, as doenças de baixo para cima, né? Então... Sim, na soja também algumas. Pessoal, a gente está vendo que o conteúdo já está ficando extenso, né? O vídeo vai ficando longo e é porque tem muito assunto importante para a gente tratar aqui. Né? E vai ser bom isso, porque a gente vai poder voltar outras vezes, conversar mais sobre esse assunto. Quando pedir o pessoal de casa, escreva aqui nos comentários o que mais vocês precisam saber, que a gente vai ter que aprofundar mais nesses assuntos aqui, nessa integração entre cereais e café, porque os cereais, né, a gente tem que admitir, evoluiu muito. E nós, na cafeicultura, vamos ter que seguir esse trilho e com isso aprender cada vez mais. Estamos aqui à disposição em Alfenas, na região de Machado, para a gente continuar esse bate-papo em várias questões que o público de casa preferir. Obrigado, Juninho. Né? Obrigado a você pela visita e assim, estamos à disposição para quem quiser vir visitar também. Às vezes a gente marca um horário para tirar as dúvidas, quiser conhecer mais da cultura. Como diz, eu sou dos cereais, né? Então quem quiser conhecer mais também, estou à disposição para qualquer informação e troca de ideia e conhecimento. Obrigado, Juninho. Obrigado, André. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se ainda não deixou seu like, aproveita aí, senta o dedo. Um abraço e até no próximo No Pé do Café. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Cafeeira Zé do Flor, a melhor opção para vender seu café. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para nutrição e fisiologia de plantas, apresenta o Keep Green, o primeiro biofertilizante da ICL a nível mundial que inaugura a família BIOS. O Keep Green reduz estresse térmico e hídrico, proporciona maior concentração de clorofilas nas folhas, favorece a abertura e o controle estomático do seu cafeeiro. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva.